¿Conoces los nuevos alcances de la televisión? ¿Cuáles son los retos ante las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales? ¿Cómo interactúan los múltiples dispositivos frente a esta revolución televisiva? Expertos de medios de comunicación de América y Europa, reunidos para dialogar y debatir acerca de la nueva forma de darle play a lo que quieres ver. Octavo Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. TV Everywhere. Televisión en todas partes. 1, 2 y 3 de diciembre. Expo Guadalajara. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Es una señal que se produce con el alma. Transmitimos esta señal por el aire para todos. Somos valientes e independientes, libres. Nos vemos en la tele, en la compu y en el cel. Hacemos programas con una perspectiva única, porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir. De lo que siempre has visto a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Diretamente da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, São Paulo, Brasil, para todo mundo através do tvmorfoses.udgtv.com e também para o Vale do Paraíba, para o canal 8 da NET, com um público, uma plateia muito bonita, todos aqui ansiosos para aprender na 7ª edição do Fórum Internacional TV Morfoses, que tem como tema este ano o desafio da televisão multitelas. E agora a gente vai conhecer os convidados para esse primeiro programa. Nelson Breve é diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação. Formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, iniciou a sua carreira como redator e repórter do Diário do Grande ABC. Trabalhou no Banco Bradesco S.A., atuou como repórter no Diário do Povo e nas rádios Eldorado e CBN. Foi repórter de Economia e Política da Agência Estado. Também trabalhou no Jornal do Brasil e na agência Carta Maior. Foi gerente da assessoria de imprensa da Unidade de Comunicação Social da Confederação Nacional da Indústria e assessor de imprensa do ex-deputado José Dirceu. Trabalhou como secretário de imprensa da Presidência da República no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins. Antes de assumir a presidência da EBC, trabalhou na empresa como assessor de diretoria e superintendente de comunicação multimídia. Manuel Rangel nasceu em Brasília. É cineasta, formado pela Universidade de São Paulo, onde cursou mestrado em Comunicação e Estética do Audiovisual, interrompido em 2005. Foi presidente da Comissão Estadual de Cinema da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo em 2001 e 2002. Foi assessor especial do ministro da Cultura Gilberto Gil, 2004 e 2005, e secretário do Audiovisual Substituto, 2004 e 2005. Também em 2004 e 2005, quando coordenou o grupo de trabalho sobre regulação e reorganização institucional da atividade cinematográfica e audiovisual no Brasil. Foi nomeado membro da diretoria colegiada da Agência Nacional do Cinema, Ancine, em 2005. Liderou o trabalho de formulação e aprovação da Lei 11.437/2006, que criou o Fundo Setorial do Audiovisual e instituiu outras medidas de fortalecimento do setor. Foi nomeado diretor-presidente da autarquia em dezembro de 2006, reconduzido ao cargo em maio de 2009 e novamente reconduzido ao cargo em maio de 2003, com mandato até maio de 2017. Em 2011, foi eleito secretário executivo da Conferência das Autoridades Cinematográficas Ibero-Americanas e reeleito em 2013, com mandato até 2015. Mário Borghinetti é atual secretário da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, ex-assessor especial do MINC,
2004 a 2008, também foi gerente do Núcleo de Documentários da TV Cultura, coordenador do Fórum de TVs Públicas e diretor de Rede e Relacionamento da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Lucas Sanseverino é ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma e radialista. Graduado pela Univap, apresenta 2 programas de televisão pela TV Band Vale, o Falando Nisso, programa diário e ao vivo, e o República 1039, ligado à Rádio Estéreo Vale. Hoje também é coordenador de produção da TV Univap, auxiliando os alunos na produção, execução e correção de todo o material veiculado neste canal universitário. Para quem está em casa, no sofá, assistir televisão é simplesmente sentar e apertar um botão. Mas para quem produz, os fazedores de TV sabem quanto suor é necessário para investir neste mercado que sim está crescendo muito. E esse é o nosso tema dessa conversa de hoje, desse primeiro programa. A produção audiovisual. A gente vai dar um panorama da produção audiovisual no Brasil. A indústria audiovisual brasileira contribui com mais de 19 bilhões de reais por ano para a economia do país. Com o frequente crescimento nos últimos anos, o setor criou cerca de 230 mil empregos e teve um faturamento bruto de mais de 42 bilhões de reais. Junto a essa evolução, a indústria tem vivido um momento de grande incentivo para a produção independente, com a finalidade de abastecer as emissoras de TV e operadoras de cabo. Tudo isso a partir da Lei de Acesso Condicionado de 2012, que, entre outras deliberações, definiu a obrigatoriedade dos canais públicos na grade de todas as TVs a cabo. Vivemos um momento de demarcação de novos caminhos para a indústria audiovisual brasileira, e esse será o tema do primeiro programa da TV Morfoses Brasil de 2014, Panorama da Produção Audiovisual no Brasil. E para a hashtag TV Morfoses, todas as frases publicadas, as bem interessantes, serão aí transmitidas também aqui no programa. Eu quero agradecer a presença de vocês, é um prazer muito grande, tanto recebê-los aqui, com certeza vai ser uma noite de aprendizado para a gente também. Vou justificar e começar com a parte mais bonita aqui do nosso painel. Por que não conversar então com a diretora da Ancine, que é a Rosana Alcântara, ela está representando o presidente, o nosso querido Manuel Rangel. Rosana, eu sei que perguntar para você o que é Ancine é meio injusto, até porque você poderia falar aqui o tempo todo do painel. Mas até para os nossos irmãos que estão nos assistindo, qual o papel da Ancine fundamental aqui no Brasil? Olá, boa noite a todos aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui ao vivo com a gente, e os nossos parceiros e o Lucas. A Agência Nacional do Cinema é uma autarquia especial, mas ela tem 3 funções muito importantes para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Ela tem uma função que é uma função de fomentar, de desenvolver políticas públicas de financiamento do escopo do audiovisual brasileiro como um todo. Ela tem a função de monitorar o desenvolvimento, se essas políticas estão surtindo efeito, se tem eficiência, se tem eficácia. E ela tem uma função que é a de fiscalização do conjunto das obrigações impostas para os agentes econômicos. Mas queria coroar e dizer que a Ancine está atenta principalmente para o desenvolvimento do setor audiovisual como um todo. E, ao longo desse último período, a Agência Nacional do Cinema faz divulgar um relatório onde aponta um desenvolvimento desse segmento contribuindo para a macroeconomia do país em 0,46%. Para aqueles que acompanham o PIB do país, conseguem identificar que é um crescimento maior que da indústria, por exemplo, farmacêutica. Esse é o crescimento com os dados de 2011, com dados do IBGE, do setor do audiovisual. Estamos falando de diversas cadeias que vai do cinema, distribuição, exibição, da TV, seja a TV paga, seja a TV aberta, seja a TV pública, passando pela internet. Esse conjunto é o conjunto do audiovisual que a Ancine faz proposições no sentido da elaboração com o Ministério de Políticas Públicas. A gente sabe que a maior parte das produções aqui no Brasil, muitas delas têm a participação da Ancine com essa parceria, né? Mas o que precisa ser melhorado assim de imediato, você acredita? Lucas, tem muita coisa para ser melhorada. Eu acredito que a Ancine tem contribuído para um bom desenvolvimento, como você disse anteriormente, do setor. Ano passado, por exemplo, foi um ano em que nós tivemos 129 filmes brasileiros no cinema. Nunca tinha se visto isso. Então, foi um ano em que nós tivemos 150 milhões de ingressos vendidos
nos cinemas. Foi um ano em que nós tivemos e temos acompanhado 4 vezes mais conteúdo brasileiro no horário nobre na TV paga, seja animação, seja série, seja longas metragens. É um esforço muito grande de fazer rodar toda essa máquina. São muitos profissionais, são muitas atividades diferenciadas. A Ancine precisa ganhar não só mais musculatura no sentido de agilizar o desenvolvimento do financiamento, esse é um esforço que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, no sentido de que as linhas públicas de financiamento, que do ano passado eram 5, esse ano já resultamos com 10 linhas, consigam não só a garantia desse financiamento, mas ter um pouco mais de rapidez na análise desse conjunto de projetos, na comunicação com os produtores independentes e na garantia da contratação e desses recursos para que seja veiculado o conteúdo audiovisual, seja ele na internet, na televisão, na TV, e entregue à sociedade brasileira, que, ao fim, é o maior interessado na produção brasileira independente e no desenvolvimento do conteúdo audiovisual. O jornalista Nelson Breve, que é presidente da empresa Brasil de Comunicação, eu achei bem interessante que, estudando a EBC, que a gente às vezes nem conhece tantas as ramificações que a EBC tem, de tão grande que é, né? A visão de vocês é ser referência em comunicação pública. Como que praticamente vocês têm colocado essa visão aí no dia a dia? Principalmente, eu diria, na gestão pública, né, a responsabilidade que nós temos de formar uma rede nacional pública de comunicação, que é algo que não existia no Brasil. Essa responsabilidade foi dada pela EBC, a partir da lei que autorizou a criação, né, dela para fazer a gestão dos veículos públicos do Poder Executivo Federal, que são 2 emissoras de televisão, a TV Brasil, a TV Brasil Internacional, são 7 emissoras de rádio, as rádios MEC, a AM/FM do Rio de Janeiro, a Rádio MEC-AM de Brasília, a Rádio MEC-AM é retransmissora, né, que na verdade são 2 retransmissoras e 7 geradoras de rádio. A Rádio Nacional, que é um patrimônio histórico que nós temos, que fez a integração nacional do país. A Rádio MEC é sucessora da primeira rádio emissora pública do Brasil, que já tem mais de 90 anos que foi criada, foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. É o primeiro projeto de comunicação pública existente no Brasil. Nós temos também a Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia, a única emissora que transmite para aquela região em ondas curtas, que faz chegar informação e entretenimento para pessoas que não têm outra forma para receber essas informações. E tem também a gestão da Agência Brasil e das rádios nacional, a AM/FM de Brasília, da Agência Brasil e do portal da EBC na internet. A Agência Brasil, que é uma agência pública de comunicação, que é aquela que tem a grande credibilidade, né, a notícias que outras emissoras do mundo só dão divulgação a partir da confirmação da Agência Brasil. Então, portanto, é uma grande responsabilidade. E ser referência em comunicação pública é conseguir fazer com que a gestão dos recursos que nós temos para o investimento na comunicação pública, ela seja exemplar do ponto de vista de transformar esses recursos em qualidade dos conteúdos que a população recebe. Porque a nossa missão, né, de criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas, o que eu poderia resumir para dizer que é levar informação e entretenimento para inspirar nas pessoas o exercício da cidadania, e isso é que é o importante. Então, portanto, quando se fala em referência em comunicação pública, é quando eu tenho um telejornalismo que consegue transmitir as informações para as pessoas sem se posicionar a favor de nenhum lado, mas trazer a informação correta, com pluralidade, com diversidade, ouvindo a opinião de todos, dando voz à sociedade brasileira. E isso é referência. É referência em entretenimento quando eu consigo ter uma programação infantil que eu não tenho problema em deixar os meus filhos pequenos na sala sem nenhum tipo de acompanhamento, porque é um tipo de entretenimento para eles que vai ajudar na formação do seu conhecimento, da sua personalidade, que vai ajudar, inclusive, a que eles possam exercer melhor a sua cidadania no futuro.
quando eu tenho uma programação que valoriza a música nacional, a cultura nacional, e isso é ser referência em comunicação pública. E fazer isso com uma qualidade tal que eu consiga ter cada vez uma audiência maior e mais fidelizada aos meus veículos de comunicação. Porque aí que está o grande salto. Ser referência não é fazer aquela antiga televisão pública ou rádio pública que todo mundo gosta, mas ninguém ouve. A gente quer que todo mundo goste, ouça, assista e acompanhe. Portanto, ser referência em comunicação pública é conseguir alcançar esse objetivo de ser uma necessidade para a sociedade, para que a sociedade nos perceba como uma referência para a sua formação cidadã, mesmo na hora do entretenimento, porque as pessoas, principalmente aquelas que assistem televisão aberta, elas estão lá para se entreter. Se tiver conhecimento que venha junto com o entretenimento, melhor. Ninguém foge do conhecimento, desde que ele seja agradável, desde que ele possa ajudar a distrair, possa ajudar eu formar uma comunidade, inclusive para discutir nas múltiplas telas aquilo que está acontecendo na programação. Então, portanto, eu acho que esse é o grande desafio de ser referência em comunicação pública. Vendo os valores da EBC, achei interessante que vocês destacam a criatividade, que é totalmente necessária para a comunicação, a inovação também, não só tecnológica, mas até na linguagem, né, de se comunicar, mas também a sustentabilidade. Esses valores eles se manifestam no produto final, no que a gente que está em casa, o ouvinte, o telespectador, ele vai receber, ou também faz parte do dia a dia da política da empresa? As duas coisas, porque nós, como comunicadores, nós também temos que inspirar os outros a praticar determinados valores, como o da sustentabilidade. Eu chamo a atenção primeiro para a questão da criatividade, apenas para dar um dado de consultorias internacionais que analisam tendências mundiais para as próximas décadas, né? Talvez muitos não saibam aqui, que as indústrias criativas no mundo, nas próximas 3, 4 décadas, são aquelas que vão produzir a maior parte da riqueza mundial, do produto interno bruto do mundo. Essa é uma tendência mundial. Então, portanto, a criatividade, que está na essência da nossa cultura, né, e muito fundamentalmente por conta da nossa diversidade, ela é um valor que nós temos de potencial que pode nos ajudar a formar uma indústria criativa no Brasil que possa ser muito competitiva para disputar essa riqueza mundial nas próximas décadas. Então, portanto, a criatividade tem que ser um valor presente em todo o nosso cotidiano, tanto na criatividade interna para resolver os nossos problemas, né, as nossas contradições, quanto a criatividade externa, mostrando com inovação na linguagem, inovação na forma de se fazer as coisas, inovação ao trazer novos conteúdos para o debate público, tudo isso é ser criativo. E aí eu já entrei na inovação, porque inovar tem que ser o espírito de qualquer pessoa que quer conviver em sociedade e ajudar a construir um mundo melhor. Porque a inovação é cada coisa que a gente faz em cada dia da nossa vida que melhora a vida de muito mais gente e não apenas a nossa. Então, isso é inovação, isso também é um valor importante. Assim como a sustentabilidade, além do esforço de tentarmos, dentro dos nossos processos internos, gerar ações para que nós tenhamos não só a sustentabilidade do planeta como um todo, mas a sustentabilidade da nossa comunidade, né, do nosso dia a dia, do nosso meio, mas também inspirar nas pessoas a valorização para a sustentabilidade. E aí eu sinto como exemplo um programa recente que é um projeto de praticamente 3 anos que a gente acalenta e que no início deste ano ele entrou para a nossa grade de programação, que é o Igarapé Mágico, que é um programa com personagens da fauna brasileira, do folclore brasileiro, apresentando os problemas que nós temos de sustentabilidade ambientado na Amazônia e que apresenta as questões com uma linguagem infantil para as crianças de 2 a 5 anos e, portanto,
é ali no início que a gente ajuda a formar essa consciência para o desenvolvimento sustentável. Mário Borghinetti, secretário do Audiovisual, Ministério da Cultura do Brasil, a gente conversava sobre esse movimento positivo que a produção audiovisual está tendo aqui no nosso país. Qual que é a resposta, a reação, e como que o Ministério da Cultura está se impondo e ajudando, de repente, essa positividade continuar? Bom, boa noite, Lucas, boa noite, amigos. Eu penso que parte da resposta à sua pergunta já foi um pouco ilustrada nessa conversa muito interessante que antecedeu a minha entrada no programa, né? Se, de um lado, o Nelson colocou de maneira bastante clara, né, esse desafio da comunicação pública, né, esse desafio de valorizar o nosso patrimônio cultural, a nossa diversidade, esse desafio de estabelecer uma prática de comunicação, não é, que vai de encontro a um direito da cidadania, não é, de uma comunicação democrática, republicana, plural, etc. Uma parte deste movimento positivo, que você, como você citou, este momento, esta curva positiva que a gente vive na área audiovisual do Brasil, também provocada pelo amadurecimento de propostas, como a proposta da IBC, como a proposta da TV Brasil, e, mais do que apenas esse núcleo, né, aquilo que nós estamos assistindo na articulação de todo o campo público de comunicação, né, onde, por exemplo, as TVs universitárias vêm se desenvolvendo, se preparando, agregando valor à discussão desta comunicação democrática, não é, a partir do fortalecimento do seu próprio campo, a partir do fortalecimento das relações que estabelece com outros cenários internacionais, agregando conhecimento, agregando reflexão crítica a tudo isso. Outra parte da resposta que a sua pergunta merece também foi oferecida aqui pela nossa colega Rosana, quando situou este papel, esta missão institucional da Agência Nacional do Cinema, no tocante à ordenação, não é? No tocante ao fomento, não só à produção, não é, de conteúdos nacionais da indústria audiovisual brasileira, mas, sobretudo, no regramento desta atividade no nosso mercado. Então, o que eu posso te dizer, em resumo, é o seguinte: nós temos hoje no Brasil um momento bastante positivo no campo audiovisual, porque este momento ele é gerado, ele é consequência de um conjunto de medidas, de um acúmulo que foi gerado nos últimos 12 anos nesse país, onde nós conseguimos dar continuidade a um pensamento político calcado no interesse público, na transparência, na valorização dos agentes de cultura brasileiros, das empresas e agentes econômicos nacionais que, neste momento, estão ocupando, não é, fatias cada vez mais expressivas do nosso próprio mercado. Seja, como muito bem colocou a Rosana, não é, no cinema, no nosso circuito de salas de exibição, seja na TV por assinatura, muito impulsionada por essa lei 12.485, que disciplina, não é, a participação dos agentes econômicos do conteúdo nacional nos nossos sistemas de comunicação de acesso condicionado. Então, todo este movimento, todo este momento positivo, primeiro, ele é fruto desta continuidade. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, até porque o nosso grande desafio hoje é alongar essa curva, é tornar perene as condições que trazem esse cenário positivo. E aí eu citaria, já para poder botar essa bola circulando aqui no debate, dois elementos que eu penso que são muito, muito importantes, que estão à nossa frente. Primeiro, o desafio e a necessária inflexão
que as políticas públicas do audiovisual têm que conferir, nesse momento, a questão da regionalização. Né? Isto é uma coisa muito, muito importante. Né? Até porque o nosso país é um país muito grande, o nosso país é um país muito diverso, e o que nós conhecemos na área audiovisual replica, não é, uma série de condições assimétricas que a gente percebe na nossa sociedade e que precisam ser combatidas, assimetrias que precisam ser combatidas. A diversidade é um valor, não é? A discriminação, não. Então, o conjunto das políticas públicas que nós estamos em formulação nesse momento e que estamos em processo de implantação, ela tem aí uma preocupação fundante, a ativação dessas cadeias produtivas regionais. E isso a partir de 2 fatores. Né? A descentralização expressiva de investimentos, ou seja, isso, a Ancine tem feito um vasto programa nessa linha, na gestão do Fundo Setorial do Audiovisual, os recursos de orçamento, recursos orçamentários da Secretaria do Audiovisual também tem aí um vetor determinante das nossas aplicações, mas, ao lado da descentralização de recursos, e aí a nossa relação com o campo público, especialmente com a rede de TVs universitárias, é o esforço da capacitação. Não é? Não basta só descentralizar investimento. O que a gente precisa é, em paralelo a isso, ter uma plataforma e um programa cada vez mais consistente de fomento, de preparação, de capacitação de todos os elos das cadeias produtivas locais e regionais. Não é? Então, isso é muito importante. E o segundo vetor que eu localizo aqui como desafio para esse exercício de tornar perene essa curva é exatamente o papel que o campo público de televisão pode desempenhar neste cenário. Não é? Quando a cultura, quando a televisão, quando a comunicação televisiva se aproxima e se apropria do ambiente da cultura, ela ganha o seu diferencial. Não é? Quando a gente pensa um campo público de televisão que valoriza o nosso patrimônio simbólico, quando a gente pensa num campo público de televisão que amplia os espaços de protagonismo na nossa sociedade, quando a gente pensa o campo público de televisão como possibilidade de ambiente gerador de emprego e renda para a nossa população, na nossa sociedade, a gente começa a ter esse campo de intersecção que eu penso que é uma das alternativas para tornar esse ciclo positivo mais perene. Né? Então, enfim, é um pouco por aí que a gente tenta metabolizar esse momento positivo que a gente vive no audiovisual. O secretário comentou do regional, mas uma coisa bem bacana que eu acho que a gente precisa falar aqui é a internacionalização da cultura brasileira que o Ministério da Cultura tem feito. Eu quero saber de que maneira ele abrange também a produção audiovisual, esse movimento. Eu posso começar essa resposta e tenho certeza que os nossos colegas, meus companheiros aqui de mesa sem mesa, podem complementar. Certamente, o audiovisual como linguagem, certamente o audiovisual como expressão cultural, ele é, digamos assim, um produto, uma mercadoria que viaja muito facilmente, né? A nossa sociedade é uma sociedade absolutamente mediatizada, e se existe um campo onde a globalização atropelou qualquer espécie de planejamento, qualquer espécie de regramento, digamos assim, nesse campo a gente corre muito atrás, eu não diria do prejuízo, mas corre atrás da situação em que o próprio mercado e a sociedade vai consolidando, é exatamente no campo audiovisual.
Nós temos uma série de programas, seja no âmbito do Ministério da Cultura, seja naquelas relações que são diretamente geridas pela Agência Nacional de Cinema, nos acordos bilaterais, etc., oficiais de coprodução, um conjunto, não é, de relações que o Brasil estabelece, seja do ponto de vista bilateral, seja do ponto de vista de algumas câmaras, setores multilaterais, nas quais a gente participa, né? Me refiro, por exemplo, a todo o ambiente latino-americano. Nós temos aí o ambiente da CAACE, que é a Coordenação das Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas de Iberoamérica, mas também no Mercosul, com a RECAM, com os países da comunidade dos países de língua portuguesa, na CPLP. Enfim, você tem alguns ambientes onde a cooperação multilateral no campo audiovisual já tem aí alguns impulsos e alguma estruturação. Mas eu diria a você que talvez dos elos, dos segmentos aonde nós precisamos dar maior amadurecimento nas nossas políticas, certamente o campo da coprodução internacional, o campo da troca, do intercâmbio, quem sabe até, por que não dizer, da comercialização do produto audiovisual brasileiro no mercado internacional, é uma área que a gente precisa estar buscando um amadurecimento maior, mais rápido. Não é, Rosana? Mário, eu acho que você tem razão, e queria complementar dizendo que a gente já tem quase 100 obras feitas em coprodução no Brasil. A grande maioria dessas para cinema, é verdade. Mas elas trazem, cada uma dessas obras, uma troca de experiência, de expertise, de histórias, de formas de fazer, de se organizar, de planejar, porque o audiovisual ele é uma indústria de protótipos. Ele pode funcionar muito bem para aquele seu projeto, ou nem tanto, ou mais ou menos. Então, ela tem muitos testes e erros, muitos acertos ou não. Então, é importante que possa ser trocado e maturado com experiências diferentes. Então, essa área da possibilidade da troca internacional tem sido muito rico para os produtores brasileiros, que, de fato, essa é uma área que a gente precisa caminhar, desenvolver cada vez mais. Mas o Brasil tem sido muito exitoso no seu conteúdo. Talvez o conteúdo audiovisual seja a grande discussão dessa noite aqui. Porque se você tem um conteúdo que circula no campo público de TV, na TV paga, na internet, no cinema, na TV, nós estamos conseguindo traduzir os jeitos e as diversidades diferentes do brasileiro se comunicar, viver o seu tempo, o seu momento, as suas reflexões, a sua história. Eu acho que o desenvolvimento das políticas públicas ao longo desse último período tem focado muito no desenvolvimento desse conteúdo, seja para diferentes formas. A regionalização que o Mário trouxe, que vocês trouxeram, eu acho que é um ponto e um aspecto importante para que esse conteúdo possa traduzir exatamente a diversidade do Brasil, as diferentes fontes e manifestações culturais. E o conteúdo audiovisual tem essa possibilidade. Ao longo desse último período, a gente tem feito um esforço muito grande para convidar, eu acho que é a melhor palavra, um conjunto de produtores de cinema, de TV, que estão fora, digamos, daquilo que a gente denomina o eixo, daquele conteúdo mais comercial que está localizado principalmente no Sudeste, em Rio e São Paulo. Então, a Cine fez uma convocatória nacional, onde quase todos os estados brasileiros e muitas capitais toparam fazer esse convite. As secretarias municipais e estaduais de cultura estão organizando, e a gente já colocou quase 20 editais nas ruas para séries de TV, para longas-metragens, curtas-metragens, documentário, ficção e animação em diversos estados brasileiros. Então, esse é um aspecto que a gente tem considerado muito importante, que o desenvolvimento do audiovisual e esse crescimento esteja embutido às diferentes olhares do audiovisual brasileiro, as diferentes possibilidades de talento do audiovisual brasileiro. Junto com a TV pública e no campo público de TV, a gente tem construído também, como o Mário falou, com parceria da Secretaria do Audiovisual, uma iniciativa que achamos igualmente importante. O esforço de desenvolvimento da TV paga precisa vir junto e embutido o esforço de desenvolvimento da audiência do campo público de TV como um todo. As TVs educativas, as TVs comunitárias, as TVs universitárias, enfim, me refiro ao conjunto do campo público de TV. A Agência Nacional do Cinema está em parceria com essas entidades, organizando um edital
na verdade, é um chamamento público que é composto de 5 editais para todas as regiões do país, onde fará apoio de obras desta mesma forma que eu relatei anteriormente. Serão obras seriadas e não seriadas, animação e documentários. Cada um dessas regiões terá 12 milhões para serem e organizados os seus editais, onde aqueles que poderão se candidatar são as produtoras previamente registradas e cadastradas na Agência Nacional do Cinema, que poderão apresentar suas propostas, participar desses editais. Será organizado a partir das vocações de cada uma dessas regiões, porque o conteúdo da TV pública, e para a gente é importante, ele precisa ir ao encontro àquilo que, de alguma forma, se tem tradição de fazer em cada uma dessas regiões e que se tem expectativa de audiência e de comunicação com o público em cada uma dessas regiões. Então, esses editais que serão lançados em dezembro serão precedidos de 2 dias intensos de trabalho com o conjunto dessas empresas públicas que a EBC está organizando em Brasília agora em novembro. Então, essa eu acho que é uma boa notícia para o conjunto das pessoas que nos ouvem e para aqueles produtores que têm intenção de poder participar de uma parceria desse tipo. A ideia é que tenha 1 ano de veiculação nessas TVs que são parceiras, as TVs públicas, com 6 meses de exclusividade. Após esse período, a obra poderá ser negociada. O produtor independente tem os direitos daquela obra nessa forma e poderá ser negociado para outras janelas. O que é janela? Pode ser negociado para TV aberta, para cinema, para vídeo doméstico, enfim, para qualquer outra mídia que aquela obra tenha sentido, tenha natureza e se comunique. Então, esse é um dos objetivos nossos. Poderá, inclusive, venda internacional, que essa também tem sido uma preocupação como um todo. Ou seja, a gente tem feito um esforço de institucionalização de regras, leis, financiamentos ao longo desses últimos anos, de modo a dotar o país para que ele tenha, e esse é o projeto como um todo no Ministério da Cultura e da Agência Nacional de Cinema, que ele tenha, que ele esteja até o ano de 2020 com plenas condições, e os dados de mercado nos sinalizam nesse sentido, seja o 5º país entre aqueles países que produzem e consumem audiovisual do mundo. Então, os dados têm nos revelado como uma nação muito positiva nesse sentido. O financiamento público ajuda e carrega bastante esses conteúdos, essas possibilidades, mas, mais que isso, o Brasil é um país que tem um parque de mais de 5.000 produtoras. Tem muito talento envolvido nisso, muito empreendimento e capacitação pessoal. Então, todas as vezes que são colocadas à disposição possibilidades de financiamento público, se responde muito bem. As obras brasileiras têm boa capacidade, têm sido indicadas para muitos prêmios internacionais, participado de Berlim. Semana passada foi indicado o filme Tatuagem para Goiás, que é um prêmio espanhol. Enfim, no geral, tem sido todos os grandes eventos e mostras internacionais de performance de qualidade tem recebido muitas indicações de obras brasileiras. A animação, por exemplo, você tem uma ideia, tem 2 anos que a gente ganha filmes brasileiros consecutivamente, tem ganhos a maior mostra internacional, que é o Prêmio de Annecy, ano passado e esse ano. Então, tem comunicado bem também do ponto de vista de talento, daquilo que se espera de um bom conteúdo de audiovisual para cinema. Além da comunicação com o grande público. Ano passado ainda nós tivemos algumas obras audiovisuais que beiraram aí, vocês sabem, 4.000 espectadores, quase 5.000 espectadores, o que é muito positivo. Milhões de espectadores, que é muito positivo para a circulação do conteúdo como um todo. Por falar em conteúdo, pode acrescentar. Rapidamente, só para complementar, que eu acho que é importante, até como homenagem ao meu amigo Alberto, no sentido da sua pergunta, a EBC recentemente se associou à Associação das Televisões Educativas Ibero-Americanas, também já tínhamos nos associado ao Publish Broadcasters International. O fato da gente estar se associando a essas emissoras também permite um intercâmbio de conteúdos, e, portanto, a possibilidade da gente estar colocando mais conteúdos brasileiros no exterior. E acho que em 2 momentos distintos, num primeiro em que a EBC se associou à Associação dos Produtores Independentes de Televisão, a BPI TV,
para apoiar os produtores independentes na tentativa de colocar os seus conteúdos para outros países do mundo, outras emissoras, com a contrapartida de nós colocarmos na nossa emissora conteúdos externos. E que agora nós estamos invertendo essa lógica, fazendo todo um trabalho de capacitação interna para mudar a nossa área de negócios de uma área compradora para uma área vendedora de conteúdos, porque nós já sabemos que temos conteúdos de qualidade para colocar nas emissoras internacionais. Então, todo esse esforço que a gente tem feito também no sentido de estar mais presente, ocupando esse espaço dessa indústria mundial. Puxando um pouco aí para o conteúdo, para a televisão, tanto universitária quanto comunitária, a gente sabe que a TV ela é para a massa. Mas será que a massa precisa e deve continuar exigindo e mostrando para quem produz a TV o que deve assistir? Até que ponto quem faz TV pode reeducar, se é possível, quem assiste, levando um conteúdo que também ensina, não só aquele mero entretenimento que a pessoa senta, liga a TV, vai dormir depois, sem ter um crescimento, seja ele profissional, um crescimento intelectual. Queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre isso. Posso começar, porque é meu assunto predileto. Praticamente porque, desde que eu tomei posse na emissora, que eu digo que esse é o grande desafio de todos nós do campo público. É tornar interessante aqueles conteúdos que são do interesse do público. Então, o público tem a sua predileção, ele está acostumado com uma estética na televisão. Ele está acostumado com aquilo que a sua cultura diz para ele, no dia a dia, no contato com as pessoas, que é importante que ele veja. Então, isso é cultura. Então, portanto, para mudar essa cultura, eu preciso trazer conteúdos que, de certa maneira, tenham uma estética assimilada para que eu consiga cativar essas pessoas, mas que tenham um conteúdo que enriqueça as suas vidas com mais coisas do que puramente um entretenimento ou o conhecimento de um assunto que não está diretamente ligado à valorização do ser humano ou algo nesse sentido. Então, portanto, ou um assunto que tenha discriminação, como foi falado anteriormente. Então, o que nós temos hoje, esse grande desafio, porque se nós conseguirmos, a partir de uma estética com a qual ele está acostumado hoje, e nós atrairmos essa audiência, nós podemos ter a ousadia de formular novas linguagens, uma nova estética e fazê-lo se habituar cada vez mais com um conteúdo mais qualificado. Eu acho que é isso. E as pessoas se enganam um pouco com o gosto do público, na minha avaliação. Porque muitas vezes eu ouço isso muito, que as pessoas, né, as mais humildes, às vezes, quando têm acesso a conteúdos de qualidade, como às vezes eu ouvi música clássica com orquestras sinfônicas em praça pública, ao ter contato com isso, elas passam a acostumar o seu ouvido com aquilo e, portanto, a partir daí gostar também disso. Não significa que ela vai gostar menos do que ela já gosta, mas ela tenha uma possibilidade de escolha a mais, que hoje ela não tem, porque muitas vezes não tem acesso a esse tipo de conteúdo cultural. Então, também está no nosso desafio, mas na área da cultura também, porque é um desafio levar a cultura de alta qualidade, né, para a população que muitas vezes já está acostumada com uma cultura de menor qualidade, mas que é aquilo que está no cotidiano, é aquilo que a indústria já colocou como um conteúdo de consumo massivo. Então, portanto, também cabe o desafio para a área da cultura. Posso comentar? Estava ouvindo vocês falarem aqui e estava pensando. Eu acho que esse é um dilema que todos nós, gestores públicos, nessa área, e também os privados, se debatem sobre essa questão. Não é um tema fácil. O Brasil é muito diverso, as manifestações culturais, os hábitos são diversos. Eu diria que o Brasil, sim, é um país que tem um grau de boa educação de assistir televisão como um todo.
No geral, isso tem se traduzido e visto em diferentes números. Nós temos 10 TVs abertas, mais ou menos, 200 canais de TV fechada e pelo menos umas 2 ou 3 vezes mais de campo público de TVs por aí. Então, temos várias formas de se assistir televisão. Os conteúdos são diversos e tendo a achar que daqui para frente, cada vez mais, vai se vocacionando esses canais. Tanto da TV privada, da TV paga, como também, possivelmente, o campo público de TV. Quando a gente vê o comportamento no resto do mundo, vai sendo cada vez, a gente tem um extrato da TV paga, por exemplo, os canais que têm um perfil muito claro de audiência e de programas para essa audiência se comunica melhor. Os que não, tem tido alterações no seu conteúdo, no seu canal, na sua grade de programação. Isso é um aspecto que eu acho que vale a pena ser considerado. Mas o nosso desafio é maior que esse. É como o conteúdo e esse entretenimento chega a um contingente cada vez maior de pessoas e, dentro disso, como é aquele conteúdo que não é só o entretenimento puro, o conteúdo educativo consegue se comunicar cada vez melhor e de forma mais eficiente, mais eficaz, com mais qualidade. O que a gente vê na Agência Nacional do Cinema é que tem um campo muito grande para a produção cultural ainda no Brasil. Por exemplo, documentários, se você listar os fatos históricos relevantes ou abordagens relevantes dos últimos 100 anos, tem muita história para ser contada. E mesmo aquelas que já foram contadas, geralmente foram contadas com um determinado olhar, com um determinado enfoque. Então, tem muito campo de questões para serem... Só para dar um exemplo ínfimo, tem muitas questões e muita possibilidade de histórias serem contadas, sem contar ficção, animação e etc. Mas eu acho que tão importante quanto isso é perceber a interatividade desse conteúdo. Porque se a gente pensar também numa única forma de produzir e veicular esse conteúdo, a gente pode estar lidando com uma geração que hoje é a geração que vê o conteúdo em todas as telas, como está sendo proposto esse encontro aqui. Nós estamos falando de um conteúdo que, na maioria das vezes, tem elementos derivados, tem extratos desse conteúdo. Eu estou dizendo de um longa-metragem ou de uma animação que tem um personagem, que tem uma marca, que tem derivados deles que circulam de forma muito mais rápida do que necessariamente a obra inteira na internet, no celular, no tablet. Enfim, esse conteúdo rápido é o conteúdo hoje que comunica de forma muito mais eficiente com a juventude como hoje. Então, acho que a gente tem muitos desafios e acho que tem espaço para adequação de todos os tipos dessa variedade enorme de conteúdos que é preciso, que é necessário, que a gente não tem, tradicionalmente, a história disso ser feito, principalmente na mão, e conteúdo em quantidade, na mão de produtoras independentes, no geral, e a gente tem um parque muito importante de conteúdos sendo produzidos dentro das televisões, das diferentes facetas e de diferentes formas, que cumpre um papel importante, mas a gente acredita que o desenvolvimento do audiovisual, olhando o benchmark de todos os outros países que têm uma indústria de audiovisual desenvolvida, ele tem como base o desenvolvimento do conteúdo audiovisual na mão das produtoras independentes. Então, é nisso que as políticas públicas, como um todo, têm investido, para que a gente possa, de fato, alcançar uma capacidade de circulação dessa obra audiovisual que comunique com diferentes públicos e nos coloque numa situação de que temos mais consumo interno daquilo que é produto brasileiro e maior capacidade de circulação dessa obra no resto do mundo. Eu queria só complementar um aspecto, diante de todo esse conjunto que já foi citado aqui, que é o seguinte: eu acho que a chave para essa questão sem dúvida, alternativa, acesso, né? Esse telespectador, quanto maior a oferta, né, diversa desses conteúdos, mais repertório ele vai formar. E, enfim, é aquilo que o ex-ministro Gilberto Gil dizia, né? O povo quer aquilo que, às vezes, ele nem sabe que quer. Mas, quando ele identifica, ele fala, bom, é isso aqui. Então, isso aí precisa estar... essa oferta, sem dúvida, é uma chave.
A outra chave que eu acho importante para a reflexão desse ponto também foi citada aqui pela Rosana, que é o seguinte: a identidade, não é? E aí eu já queria entrar direto na provocação em relação ao campo público de televisão, não é? Eu acho que nós temos que, no nosso desafio, não é, de conquistar capilaridade, de conquistar relevância, né, de conquistar até a audiência, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não repetir ou cair na tentação, não é, de fazer aquela televisão com jeito comercial, com os nossos conteúdos educativos. Porque esse tipo de falcatrua o telespectador flagra muito rapidamente, né? Algumas pesquisas que foram feitas ainda pela TV Cultura, por exemplo, em São Paulo, identificaram claramente que a motivação do telespectador, quando sintonizava a TV Cultura, era completamente diferente da motivação do telespectador quando ele sintonizava qualquer outro canal. Como quem diz, eu busco no canal público uma programação que não é aquela que eu quero ver na área comercial. Mas, Mário, isso daí não é elitizar a comunicação pública? Porque não, deixa eu concluir. Temo que aqueles 2% que historicamente tem na comunicação pública, inclusive nos Estados Unidos, é a elitização da comunicação, justamente porque a comunicação pública não consegue encontrar a estética necessária para atrair o que a maior parte da população gosta, porque a missão está incompleta se eu alcançar só um segmento que já é aquele que gosta e que, inclusive, tem acesso pela TV paga. O grande desafio... Eu posso lhe sugerir um caminho. Oh, muito obrigado. É aonde eu ia chegar. O que eu acho é que a gente tem que entender esta motivação do telespectador indo de encontro ao sistema público de comunicação. Por quê? Porque ele está atrás ali de um direito e de um serviço. Um pouco, eu estou lendo aquilo que as pesquisas indicavam. Essa história da mera fruição do entretenimento relaxante, ele buscava em outros canais. Quando ele vai no campo público de televisão, ele está buscando uma instrumentalização daquela informação. Ou seja, ele procurava identificar na programação da TV pública alguma coisa que lhe auxiliasse a enfrentar os desafios do dia a dia da vida dele. E quando ele não identificava isso na programação da TV Cultura, ele pulava. Então é o seguinte, aqui eu não tenho aquilo que me dá instrumento e ferramenta para furar o granito da cidadania, o granito da participação mais protagônica na sociedade. Então eu vou aqui para o canal ao lado e vou relaxar no sofá, vou assistir um pastelão, vou assistir, enfim, qualquer outro tipo de conteúdo. Eu acho o que essa população de telespectadores está carente é exatamente de um serviço de comunicação televisiva que lhe auxilie a desenvolver, a apetrechá-lo para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. E aí eu já não estou mais falando de televisão, eu já estou falando de um centro que produz conteúdos multiplataforma para atender este conjunto de interesses do cidadão. É completamente diferente de eu ir buscar audiência aonde o cara está vendo telenovela, onde ele está vendo um programa humorístico. Não adianta a gente pensar num programa humorístico de conteúdo. Porque nós não vamos, ele não vai, quando ele quer ver o programa humorístico de relaxamento, ele vai na TV privada, que no Brasil faz muito bem. O que ele tem que ver no campo público de televisão é outro tipo de informação. Agora, isso não significa que os programas têm que ser chatos, que os programas não tenham que ter comunicabilidade, que os programas não tenham valorização artística, enfim, tudo aquilo que está inerente ao produto e à linguagem audiovisual. Mas a chave é outra.
E longe de mim fazer a cultura do traço, mas os 2 pontos de audiência na TV pública são completamente diferentes, são absolutamente mais transformadores do que os 2% de audiência do canal da TV privada. Eu me lembro, por exemplo, que a gente tinha o Roda Viva, que era um grande programa de debate da televisão pública brasileira, que talvez a gente pudesse contar o número de telespectadores. Mas saía um fato político naquele programa, o dia seguinte era a capa em todos os jornais. Era a pauta do Congresso Nacional. Um programa de debate numa televisão pública que dava 1, 2 pontos de audiência. Quer dizer, a capacidade de interferência, de educação para a cidadania, etc., 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 não estão propriamente medidos por esse índice de Ibope. Eu acho que, quando a gente começar a tentar desenvolver essa chave, a gente vai começar a ter uma identidade demarcada e vai começar a estabelecer um pacto de fidelização com o telespectador, que cá entre nós não tem que ficar vendo televisão, não é verdade? Vai ler, vai passear, vai namorar. Agora, a hora que vai ver televisão pública, vai buscar uma informação de qualidade. É isso que eu acho. Algo que, infelizmente, tem na televisão é o tempo, e o nosso chegou ao fim. Quero agradecer de coração ao jornalista, à diretora, ao secretário, por compartilharem com a gente o conteúdo aí, o conhecimento de vocês do dia a dia, que fez toda a diferença, com certeza, nessa noite. Obrigado à plateia, você aí de casa, telespectador, também internauta, por nos acompanhar e investir um pouco do seu tempo também no conhecimento. A gente volta amanhã, às 14h30, às 2h30 da tarde, com mais programas aquí de TV Morfosis. Até mais. ¿Conoces los nuevos alcances de la televisión? ¿Cuáles son los retos ante las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales? ¿Cómo interactúan los múltiples dispositivos frente a esta revolución televisiva? Expertos de medios de comunicación de América y Europa, reunidos para dialogar y debatir acerca de la nueva forma de darle play a lo que quieres ver. Octavo Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. TV Everywhere. Televisión en todas partes. 1, 2 y 3 de diciembre. Expo Guadalajara.